Olá, seja muito bem-vindo ao meu canal, o canal onde você reflete e cresce. E hoje eu quero te contar o porquê eu decidi sair do Instagram e como isso mudou a minha vida. Talvez você esteja reconsiderando o uso das suas redes sociais. Muitas pessoas têm feito isso. E se esse é o seu caso, eu quero te contar os motivos, as razões e os tópicos que eu ponderei ao tomar essa decisão para que você reflita e caso decida sair das redes sociais, faça isso de uma forma consciente, entendendo os seus porquês. Se você tem sentido que o Instagram está mais drenando as suas energias, está mais te deixando cansada e exausta do que te inspirando, talvez seja o momento de ligar um botão de alerta, que foi o que eu fiz. Eu sentia um peso muito grande em estar no Instagram, em ver a minha ansiedade aumentando, em perceber que aquilo não estava sendo bom para minha saúde mental. E foi por isso que eu resolvi silenciar por um tempo essa rede social e também a rede vizinha, e isso me trouxe paz. De uma certa forma, eu me senti livre pela primeira vez em muito tempo. O que eu considerei e o porquê que pensar e refletir sobre isso foi tão importante. O primeiro tópico que me fez sair do Instagram foi a valorização do tempo. Hoje eu sou mãe, dona de casa, empreendedora, e para nós mães, cada segundo conta. Isso porque o tempo não está mais à nossa disposição tal qual estava antes de termos filhos. Então, hoje eu não consigo simplesmente entrar no meu escritório, colocar a minha câmera, gravar o meu conteúdo. Eu preciso elaborar uma logística para conseguir ter esses momentos, para conseguir entregar um conteúdo de qualidade. E como eu trabalho com a produção de conteúdo, estar no Instagram começou a não fazer mais sentido para mim. Porque ali, o tempo todo, você tem que estar postando conteúdo, você tem que estar respondendo direct, você tem que estar gerando stories. E hoje eu não tenho esse tempo à minha disposição. E não conseguir produzir da maneira como eu produzia antes estava trazendo uma grande carga de frustração para mim. E eu me percebi muitas vezes passando mais tempo rolando o feed, consumindo conteúdo de outras pessoas, do que de fato entregando conteúdo, gerando valor e vivendo a vida real. Porque muitas vezes a gente começa a rolar ali o feed e a gente se perde, o tempo passa muito rápido. E quando vê, você passou uma hora ali que você poderia ter empregado cuidando melhor da sua casa, estando mais presente com o seu filho, lendo um livro, desenvolvendo uma nova habilidade. Então, como hoje o tempo não é um recurso que eu tenho em abundância como eu tinha antigamente, eu resolvi valorizar mais esse tempo e fazer escolhas mais objetivas para a vida que eu quero viver. E isso não inclui estar preso nas redes sociais horas e horas e horas do meu dia. Trocar momentos do seu dia com a sua família, com o seu filho, fazendo coisas que gerem produtividade real para você, para ficar consumindo stories vazios, não vai te fazer evoluir e crescer como pessoa. Outra coisa que me levou a sair do Instagram foi o cansaço de consumir conteúdos do tipo mais do mesmo. Sempre a mesma coisa, frases clichês, promessas rasas, opiniões rasas sobre assuntos profundos, pessoas tentando gerar polêmica para entrar no hype. E isso foi me mostrando que as pessoas elas não estão inovando, elas não estão sendo autênticas, elas estão simplesmente pegando uma ideia que já existe e adaptando isso para o nicho delas e falando disso da forma como todas as outras pessoas estão falando. Como produtora de conteúdo, eu comecei a sentir que eu estava me perdendo de mim mesma. Eu comecei a sentir que eu estava virando uma cópia. Porque quando você começa a repetir o que todo mundo está falando, você se perde de quem você é, você perde a sua autenticidade. Então, essa questão dos conteúdos serem sempre rasos, sempre superficiais, sempre polêmicos, para poder gerar um engajamento, começou a me cansar. E me cansou real. Quando tá todo mundo dizendo a mesma coisa, quem você é e o que você pensa acaba se perdendo, porque você acaba sendo condicionado pelo pensamento da maioria. Isso se chama contágio social e acontece com todo mundo. Então, às vezes, é muito bom silenciar as vozes externas para você se reconectar com você mesma, com seus próprios pensamentos e com quem você de fato é. O terceiro tópico que me levou a sair do Instagram foi o seguinte: analisando a dinâmica dessa rede social, eu percebo que está acontecendo um grande emburrecimento por repetição. O conteúdo mais do mesmo leva a isso, porque você vê que todo mundo está falando a mesma coisa, todo mundo está repetindo a mesma coisa, todo mundo está dando opinião de forma muito parecida e muito polarizada sobre as mesmas coisas. Sabe quando você começa a consumir tanto conteúdo que você começa a pensar igual todo mundo pensa? E isso estava levando a minha mente a ficar enfraquecida.
E nesse contexto da minha mente estar enfraquecida, eu não conseguia criar coisas do meu jeito, da minha forma, com a minha autenticidade. Você vai me ouvir falando muito sobre essa palavra aqui no vídeo, porque o Instagram, o TikTok, essas redes sociais de conteúdo muito rápido e superficial tá roubando a criatividade e a autenticidade das pessoas. Um quarto ponto que me fez repensar o uso das redes sociais foi a pressão por produzir. Você precisa estar sempre online, você precisa estar sempre respondendo as pessoas, você precisa estar sempre postando conteúdos e sempre falando de alguma coisa. Você não pode ficar em silêncio, você não pode se retrair em nenhum momento. Essa pressão por produção me fez entender que eu estava me sentindo mais ansiosa do que realizada e começou a me afetar emocionalmente e até fisicamente, porque as nossas emoções elas oscilam e se demonstram no nosso corpo físico. Emocionalmente, estar ali não estava me fazendo bem, principalmente pelo ponto que eu falei com vocês logo no início. Hoje eu não tenho tempo à minha disposição. Eu não consigo produzir quando eu quero, da forma como eu quero, no momento como eu quero. Então eu precisei ter uma escolha inteligente, enfocar as minhas energias em um outro objetivo e continuar me comunicando, que é uma coisa que eu amo fazer, só que de uma forma diferente, mais saudável, que vai me tornar de fato mais produtiva e mais realizada nesse propósito. Quinto ponto que me fez pensar: comparação e relações por obrigação. Gente, o Instagram é uma rede social onde muitas vezes a gente segue as pessoas por obrigação e não porque de fato elas nos inspiram. Afinal de contas, eu não queria encontrar um conhecido meu na rua e ser questionada: poxa, Letícia, por que você parou de me seguir nas redes sociais e ainda ter que dar explicações? Então eu percebi que eu estava seguindo muitas pessoas que não faziam sentido para o meu business, para o que eu pensava, para o que eu queria construir, e isso estava roubando a minha atenção. E muitas vezes eu estava seguindo pessoas com as quais eu estava me comparando demais também. E a comparação, ela é uma ladra da alegria, porque quando você se compara com outras pessoas, você nunca se sente bem o suficiente. E pensando nesse sentido da comparação e das relações por obrigação, isso também foi um forte fator que me fez repensar o uso e deixar essa rede de lado por um tempo. O último motivo, e o não menos importante, foi o desejo por uma mente criativa, mais limpa. Foi muito engraçado, gente, porque a partir do momento em que eu desativei o Instagram e o TikTok do meu celular, e até o Threads, foi como se eu tivesse em uma sala barulhenta, com todo mundo falando, com todo mundo querendo dar opinião sobre tudo a todo momento, e de repente um silêncio tomasse conta do ambiente. Parece que a minha mente foi silenciada. Parece que a primeira vez em muito tempo eu consegui pensar por mim mesma, eu consegui refletir, eu consegui ponderar, eu consegui não ficar ansiosa, eu consegui ler um livro sem ficar me distraindo a todo momento, eu consegui conversar com as pessoas sem ficar entediada com os assuntos delas. Então foi uma coisa realmente libertadora, foi uma coisa que me ajudou a ficar com a mente mais tranquila, menos ansiosa, mais criativa, e isso me libertou de muitas formas. Pra gente encerrar esse vídeo, eu quero te dizer o seguinte: eu não estou te dizendo que você deva sair ou deva desistir do Instagram. Eu estava lá há muito tempo, lá eu tinha mais seguidores do que eu tenho em qualquer outra rede social, lá eu tinha a média de 5.000 seguidores, o que é pouco para muita gente, mas para mim já era bastante. Já estava gerando muita troca ali, muito interesse pelo meu trabalho. Só que a gente precisa saber refletir sobre os nossos objetivos, sobre as coisas que nós queremos e a pensar com clareza sobre o que de fato é bom para nós. Reflita se estar ali faz sentido para você. Se estar ali está te fazendo bem mais do que mal, se você tem tido maturidade para usar as redes sociais de uma maneira que isso não afete a sua saúde mental e emocional. Você não precisa sair do Instagram ou ficar no Instagram, você só precisa se escutar e acolher aquilo que fizer sentido para você. A gente se cobra tanto para aparecer, para produzir, para performar, mas de fato quem você é quando o celular está desligado? De fato, quem você é quando você não precisa mostrar o que você está fazendo a absolutamente ninguém? Quem você é quando você vive a vida que você escolheu e que você acha certo para você e não a vida que vai ser mais interessante para as outras pessoas consumirem? Como diria a música do Thiago York, quando foi a última vez que você se sentiu livre sem se preocupar, sem se instagramear? Reflita sobre isso. Eu continuo amando me comunicar, continuo amando transmitir minha mensagem para outras pessoas, eu continuo amando levar vocês a refletir, mas agora eu quero fazer isso em um lugar mais real, em um lugar mais calmo, em um lugar mais meu.
E é por isso que eu escolhi essa plataforma para postar os meus conteúdos para vocês. E se esse vídeo fez sentido para você, já se inscreve aqui no canal, compartilha ele com uma amiga, curte esse conteúdo, porque isso vai ajudar o YouTube a entender que o meu conteúdo é relevante e vai entregá-lo a mais pessoas. E eu me comprometo a estar aqui com você semanalmente para compartilhar mais conteúdos que nascem da vida real e não da obrigação de produzir. Um beijo para você, até a próxima e tchau, tchau!